Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Machado, do projeto Bookish Brasil, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a ideia é fazer mais um debate, assim, uma discussão saudável e produtiva com vocês. Eu fui convidada pela Verônica Neves, a fofa que cuida do blog do canal no YouTube Poética Licença, para participar, na verdade, de um debate que ela está propondo sobre o consumismo no Booktube, né? O consumismo que é, digamos assim, promovido pelo Booktube. Então eu quero dar minha opinião aqui da forma mais sincera possível e eu vou tentar deixar esse vídeo mais direto ao assunto na edição. Porque, né, me botar pra falar na frente da câmera às vezes não sai muito direto, né? Mas enfim, a gente segue. Eu acredito que o consumismo, quando a gente tá falando de livros, ele tem dois lados, né? Ele tem um lado que é aquele que realmente todo consumo exacerbado em qualquer área não é uma coisa saudável, né? E também tem o outro lado de que o consumismo, já que vivemos em uma sociedade capitalista, né, o consumismo de livros, quando ele não é aquela coisa exagerada, acredito que ele faz bem, sim, para o mercado. Porque quanto mais a gente vende livros, as pessoas mais enxergam que aquilo realmente é um mercado a ser explorado, é um mercado que rende dinheiro. E num mundo onde o que vale é o dinheiro, se a gente mostrar que livro vende, livro é mercado, livro é nicho para ser investido, aí os livros talvez ocupem um lugar de maior importância na cultura, na sociedade mesmo, né? Eu não vejo capitalismo como uma coisa 100% ruim. O problema é que o capitalismo nos deixa muito frios, né? E com relação aos livros, muitas pessoas enxergam o valor de um livro pela quantidade que ele vende. Tanto que a gente vê lá nas capas milhões de cópias vendidas, aí muita gente resolve comprar um livro porque aquelas milhões de cópias foram vendidas. Então é algo meio capitalista, que a gente pensa que se vendeu muito é porque é bom. Se vendeu pouco não vale a pena comprar, não é tão bom assim. Então, nesse sentido, eu acho bom essa divulgação que os booktubers fazem de livros pra gente comprar nas livrarias, porque quanto mais as pessoas comprarem esses livros, mais vai mostrar para a sociedade capitalista em que vivemos que os livros valem a pena, que são um mercado bom, né? Que tem alguma coisa ali que é boa, que vale a pena as pessoas gastarem seu dinheiro. O problema que eu vejo nisso é quando realmente fica muito exagerado. Eu acompanho muitos booktubers e eu acho muito legal o trabalho que eles fazem, assim, eu nem consigo listar numa mão, em duas mãos, e é muito booktuber que eu acompanho. E eu acho realmente um trabalho maravilhoso, eu acho muito incrível que tenha a possibilidade de um booktuber trabalhar só com as resenhas de livros, trabalhar com o universo literário, que é uma coisa que faz tão bem pra gente, né? Dizendo por mim, é o meu sonho conseguir trabalhar com jornalismo cultural voltado pra literatura. Justamente por isso eu comecei esse projeto, né? A Bookish Brasil é um projeto literário, mas é um projeto também que eu pretendo ganhar a vida com, né? Então, eu acho extremamente válido que tenha aqueles links em que o booktuber ganha um percentual e a pessoa se encaminha para comprar nas livrarias. Eu acho algo muito bom. Mas quando é feito em excesso, quando um livro deixa de ter o seu valor no conteúdo e somente naquela edição bonita, capa dura, naquela edição cheia de luxos, aí começa a ficar um pouco estranho. Falando das bibliotecas, que é o que a Verônica mais abordou no vídeo dela, né? E é o que está mais em pauta nessa discussão, a gente enxerga hoje no Brasil que não existe uma cultura voltada para os pais levarem seus filhos numa biblioteca, os adolescentes irem estudar na biblioteca. A gente não vê muito isso, a não ser em grandes universidades, onde os alunos pagam para estar, e tem umas bibliotecas assim lotadas, uma coisa maravilhosa. Falando pela minha própria experiência, né? Eu moro numa cidade ao lado da capital do Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre. Na minha cidade tem uma biblioteca pública. Uma biblioteca pública para a cidade toda. E a biblioteca antes ficava na rua principal e eles tiveram que mudar de prédio,
foram para um prédio num bairro, lá no fundo de um bairro, porque provavelmente não tiveram como pagar o aluguel daquele prédio que devia ser muito caro por ser na rua principal, e provavelmente a procura não valia a pena que eles ficassem lá. Então, se mudando para um prédio no fundo de um bairro, eles conseguiam atender do mesmo jeito. Porque a gente vê que as pessoas, pelo menos aqui na minha cidade, não procuram biblioteca. Não digo 100%, a gente nunca pode generalizar, né? Mas uma boa parte das pessoas não procura biblioteca. A cultura no Brasil não valoriza a literatura neste ponto, vamos dizer assim. E muito menos uma biblioteca. E a gente vê isso desde governos, né? O que vem dos governos já é essa sensação pro povo, né? Há anos atrás teve um esquema que parece que o presidente ou alguém lá da presidência, não vou lembrar, queria cortar a verba para o Ministério da Cultura. Não lembro há quanto tempo foi isso. Mas esse é o tipo de comportamento que demonstra o quanto o próprio governo não se preocupa com literatura, com manter bibliotecas abertas funcionando, e não apenas funcionando. Digo mais, manter bibliotecas atrativas para o público. Porque não é porque é uma biblioteca, não é porque é um local que não vende nada, que ele precisa ser desleixado. E a gente percebe hoje um cuidado muito grande em cuidar dos locais onde algo é vendido. Nos locais onde a gente empresta alguma coisa ou consegue alguma coisa de graça de órgãos públicos, assim, é um chiqueiro, gente. Então, se uma UPA, né, que é as unidades de pronto atendimento, se uma UPA às vezes é negligenciada pelo governo no sentido de liberar verba para cuidados com aquele local, imagine uma biblioteca. Num país onde a saúde falta, como que a gente vai ter bibliotecas bem cuidadas? Então, o que eu penso, assim, não são todas as bibliotecas públicas que são descuidadas. A própria Verônica fala no vídeo dela de uma biblioteca maravilhosa, que por sinal eu fiquei em estado de choque, e a biblioteca fica em São Paulo, assim. Então tem várias bibliotecas que a gente vê que dão um exemplo maravilhoso do que é um local atrativo. Mas isso ainda não é visto na cultura geral do país. Quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa o quê? Num lugar com cheiro de mofo, um monte de livro velho que vai pegar na rinite da gente, a gente tem que sumir dali. As bibliotecas precisam, claro, ter verba para isso, né? Mas tendo verba, as bibliotecas precisariam ser mais atrativas, precisariam ter um espaço de acesso à internet, não para o povo ficar nas redes sociais, gente, mas para pesquisar sobre alguma coisa do livro, sabe? Peguei um livro de Gabriel Garcia Marques para ler, quero saber onde é que fica aquele lugar que se passa, ou então quero entender o contexto da obra antes de sair lendo. Acesso à internet, entende? Eu não posso falar por outros estados, porque eu não tive ainda a felicidade de viajar por outros estados visitando bibliotecas, né? Mas falando pelas bibliotecas que eu já visitei aqui da minha cidade, dos colégios, assim, eram bibliotecas que me passavam uma imagem de claustrofobia quase, né? Então, eu acho que as bibliotecas de colégio, principalmente, elas têm que ser um local, assim, quase mágico, né? Vamos dizer, um local onde as pessoas se sintam bem. Porque o colégio é o primeiro contato que as pessoas vão ter com os livros, né? E a biblioteca do colégio vai fazer muita diferença. Eu lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, a biblioteca do meu colégio estava em construção ainda, porque o meu colégio estava em expansão, e aquela biblioteca estava com uma aparência assim de tudo novo, sabe? Tudo novo, os livros que chegavam ali eram novos, e deu um clima extremamente diferente no colégio, nos alunos, sabe? Eu lembro que naquela época, meus colegas que nunca tinham pensado em ler estavam indo lá pegar Harry Potter. Era na época do lançamento do primeiro filme, tá, gente? Então meu colégio era muito chique porque já tinha os primeiros, sei lá, 2 livros de Harry Potter. Também eu acho interessante que as bibliotecas tenham cada vez mais acervos contemporâneos. Porque por mais que a gente, que já gosta de ler, adore pegar um clássico e destrinchar aquele clássico até entender tudo que pode daquilo ali, por mais que a gente goste, quem tá começando a ler nunca vai querer ler um Dickens, gente. É difícil aceitar isso, mas 99,9% dos novos leitores não vão querer ler um clássico como primeira leitura. Tanto que Machado de Assis, as pessoas na época de colégio quase têm um troço.
Eu fui ler fora do colégio, adorei. Então, muitos livros bons ficam naquele choque do colégio e a gente não quer mais pegar para ler. Então, um acervo contemporâneo chamaria muito mais essa geração nova de leitores, que é a geração que a gente precisa motivar a ler. Porque a gente motivando essa geração de agora, no futuro eles vão motivar os filhos. E eu não sei se eu tô desviando muito do tópico principal, mas assim, eu tô procurando falar tudo que vem na minha cabeça sobre isso e eu vou tentar fazer um milagre na edição depois, pra tudo fazer mais sentido. Mas então, o que eu queria dizer é que assim, nada em excesso é bom. Consumismo, a palavra já remete ao excesso, né? Por mais que eu tenha falado antes que o consumismo por si só não tem problema. O consumismo remete ao excesso, né? Da vontade de consumir coisas. Então, tem muita diferença da gente ir lá comprar o livro porque a gente quer ler, mas a gente já leria em qualquer edição, mas tem uma edição lá mais bonita, a gente pode comprar, beleza. Agora, quando a gente deixa de frequentar uma biblioteca porque o ambiente da livraria é muito mais acolhedor que o de uma biblioteca, tem alguma coisa errada aí. O ambiente da biblioteca, ele pode apresentar um leitor aos livros. Por mais que no futuro a gente venha a comprar aqueles livros, tanto para valorizar o livreiro, valorizar o escritor, valorizar as editoras brasileiras, para que elas tragam mais obras para cá. Mas tudo tem que ter muito cuidado, né? Quando chega ao ponto de o valor de uma edição não casar com o conteúdo dela, só porque ela tem uma edição de luxo, se torna uma coisa não direcionada a todas as classes sociais. E aí cria-se aquela ideia de que só a elite consegue ler. Só as classes mais ricas ou pelo menos com um pouco de dinheiro a mais conseguem ler. A ideia era que todos pudessem ler. Nisso daí, eu acho muito interessante que existam tanto as bibliotecas propriamente ditas, quanto versões de bolso, versões mais baratas, versões diferentes de um mesmo livro. Então, se a gente tem uma capa de luxo de um livro, mas a gente não tem grana para aquilo, tem que ter uma ediçãozinha de bolso, folha simples, que a gente consiga pelo menos aproveitar aquele conteúdo, né? E assim como tem que ser tomado esse cuidado de manter uma livraria atrativa para vender os livros, por que não cuidar de uma biblioteca para deixar ela um ambiente bonito, um ambiente aconchegante? Por exemplo, eu vou pegar a minha história aqui. Nessa minha redescoberta da literatura, quando eu comecei a me animar de novo para ler, eu fui vendo que a biblioteca era um ambiente que me acolhia, que me dava opções. E então, o fato de ter uma biblioteca assim me fizesse sentir vontade de ler mais livros, fez toda a diferença, porque eu entrava na biblioteca para pegar um livro para ler, para ter alguma coisa para ler, eu saía com 3, sabe? E nessas, assim, eu fui. Nos meus últimos semestres da faculdade, eu tava sempre com quase a cota inteira já preenchida, porque eu vivia pegando vários livros. Então, as bibliotecas são importantes, sim, mas eu não acredito que o BookTube esteja incentivando apenas o consumo. Na minha opinião, o que o BookTube incentiva é a leitura, porque pra mim o BookTube serviu muito pra isso também. Juntamente com a biblioteca, na época em que eu lia na faculdade, os booktubers me ensinaram muita coisa, me mostraram que literatura estava num patamar que qualquer um tivesse acesso. Então, por mais que eu não ache que os booktubers estejam incentivando um consumismo exacerbado, eu acho que é sempre bom a gente botar a mão na consciência e pensar o porquê que a gente está comprando aquela edição, o porquê que a gente está dando tanto dinheiro numa edição mais cara, se tá valendo a pena aquele gasto, se a gente não podia realmente ir numa biblioteca e pegar aquele livro para ver se a gente gosta antes de sair comprando. Então eu acho que são pensamentos bons da gente estar sempre refletindo, né? E eu gostei muito dessa ideia de discussão da Verônica, agradeço muito ela por ter me convidado para participar. Não sei se falei tudo com algum sentido, porque eu fui despejando os meus pensamentos aqui na frente da câmera, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem a sua opinião aqui nos comentários, vamos conversando sobre isso, porque eu adoro discutir temas assim relativos à literatura. Mais uma vez agradeço a Verônica por ter me convidado para esse debate, foi um prazer participar, mas vamos continuar conversando nas redes sociais, nos comentários do YouTube. Agradeço a quem assistiu o vídeo até o final, aproveita para deixar o seu like se gostou desse vídeo, para se inscrever no canal e ativar o sininho, né, que daí você recebe toda vez que eu mandar vídeos novos.
Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Um beijo.